A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite. Mais uma vez estamos chegando aí com palavras de paz, momento de reflexão, momento de aprendizado. E você que está comigo já tomando posse desta palavra, tomando posse deste momento, esteja compartilhando, esteja fazendo com que mais pessoas cheguem ao pleno conhecimento de toda a verdade. Faça como eu, já compartilhe aí com mais pessoas, com mais grupos, com seus amigos, familiares, conhecidos, pessoas que precisam e necessitam estar agora aprendendo acerca daquilo que o Senhor deixou como ensinamento para cada um de nós. Creia, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é grandioso, Ele é aquele que vai nos ensinar e vai fazer com que a nossa vida se baseie, se paute realmente nos seus grandes ensinamentos. Estou vendo aqui a nossa querida evangelista Elisângela Aquino, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, minha filha, Deus esteja abençoando. Alex Reis, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, meu amado, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês de uma forma gloriosa, poderosa. Muito obrigado por mais uma vez estarem aqui conosco, aprendendo e compartilhando do conhecimento a qual o Senhor deseja, e Ele quer sempre estar nos confiando, estar nos ensinando de uma forma gloriosa e poderosa. Eu estou aqui terminando de compartilhar com os grupos e gostaria que você que está chegando aí já pegue a palavra de Deus para que possamos aprender. Estou vendo aqui Vicentina, a paz do Senhor Jesus, Edna Pereira, a paz do Senhor Jesus, Hilda Fátima, a paz do Senhor Jesus, nossa irmã Arlete, a paz do Senhor Jesus. Todos que estão chegando aí, hoje mais uma vez, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 24, vamos dar prosseguimento àquilo que já temos aprendido, aquilo que nós estamos buscando no Senhor, o aprendizado. Ele está no Sermão da Montanha, falando com seus discípulos, e nós vamos hoje no versículo de número 45, que diz o seguinte: ele vai falar acerca da parábola dos dois servos. Quem são os servos? Aqueles que fazem a vontade do seu Senhor, aqueles que estão dispostos a obedecer. Nós, enquanto servos de Deus também, deveríamos estar cumprindo todo o propósito, toda a vontade, todo o grande desígnio a qual o Senhor tem nos determinado, tem nos confiado. E a parábola, ela segue dizendo o seguinte: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Olha bem, a pergunta é clara. Quem é o servo? O servo fiel a quem Deus constituiu sobre a sua casa. Eu sou esse servo. Você é este servo? É esta serva? Porque ele está dizendo, para dar sustento a seu tempo. Bem-aventurado, diz o Senhor, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurado será cada um de nós que, quando o Senhor voltar, nos achar servindo desta forma. Ele diz: em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Irmã Filomena, paz. Gente, Jesus, ele quer voltar e quer nos encontrar servindo, quer nos encontrar trabalhando, quer nos encontrar empenhados no propósito a qual ele tem nos confiado. Que servo é esse? Que servo é essa que o Senhor colocará sobre tudo o que ele tem? O servo fiel, o servo prudente, o servo que for realmente observador a tudo quanto o Senhor de fato tem nos proporcionado. Estou vendo chegando aí minha mãe, Maria das Dores, a bênção, paz. Seja bem-vinda, mãe. Mais uma vez a gente vai aprendendo acerca da palavra. E ele diz mais: porém, se aquele meu servo disser consigo, o meu Senhor tarda, olha bem, tarda ou tarde virá. Ele tarda significa demora, ou tarde virá muito, além daquele tempo que esperamos. Luciane Pires, a paz, seja bem-vinda. O que Deus está nos ensinando aqui?
O servo nunca pode achar que o seu senhor está demorando. O servo nunca pode ter esse entendimento no seu coração de que ele tarda, de que ele vai atrasar, porque senão o servo, ele afrouxa, ele vacila, ele deixa de cumprir o seu papel, ele deixa de permanecer na sua visão. Então, enquanto nós tivermos com um sentimento de que ele está chegando, que ele está próximo, seremos vigilantes, estaremos nos colocando a ser observadores, ou seja, vamos estar sempre preocupadas com aquilo que ele deixou como mandamento, como ensinamento. E ele diz mais, e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os bêbados. Meu Deus, olha o que ele está dizendo aqui, gente. Quando o servo ele acha que o Senhor está demorando, ele já começa a fazer algo aqui, ele começa a espancar os seus conservos, os seus liderados. Ele pensa que como o Senhor vai demorar, esse servo então começa a ter uma atitude diferente daquela que ele tinha no princípio. Ele começa a espancar, aí meu pastor Ailton, a paz, ele começa a negligenciar as ordens do Senhor, ele começa a vacilar, espancar os conservos e até mais, a beber com os bêbados. Ele se desvia, ele sai da postura e da conduta a qual o Senhor se agradava. Aí ele diz assim, o Senhor Jesus, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Meu Deus, é forte demais isso, gente. Olha o que a palavra está dizendo, que Deus ele vai vir justamente naquele momento em que a pessoa, achando que ele está tardando e se desviando da sua conduta, da sua postura, a qual o Senhor se agradava e elogiava, ele virá justamente naquele momento. E olha que a palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, eu não posso vacilar, eu não posso deixar que nada venha atrapalhar a minha intimidade, a minha comunhão com Deus. Ou seja, quando o Senhor começa a tardar, quando as coisas começam a serem, vamos dizer, mais demoradas, as pessoas tendem a enfraquecer, as pessoas tendem a deixar com que sinais de, vamos dizer assim, de afastamento, sinais de esfriamento comecem a surgir na sua caminhada. Não pode ser assim entre nós. Temos que a cada dia buscar mais estarmos presentes, estarmos alicerçados nesse grande ensinamento de Jesus, que a gente não sabe, não conhecemos o momento, o dia, a hora em que ele virá, mas temos a fé que isso acontecerá. Eu não posso vacilar, eu não posso de maneira alguma. Ele diz, olha bem, separá-lo-á e destinará sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Como que uma pessoa que tinha tudo para desfrutar do bem, do melhor de Deus, começa então a padecer a tal ponto de ser colocada a sua parte com os hipócritas, aqueles que não têm vez diante de Deus. Só que o sermão continua, no capítulo 25, versículo 1, ele diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Eu gosto dessa parte. Semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Meu Deus, olha que coisa. 10 virgens que, olha bem, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. A lâmpada é aquilo que remete à luz, aquilo que reflete luz. Em algum dado momento da palavra, Jesus fala que a lâmpada do corpo é os olhos. Os olhos são as lâmpadas do corpo. Então nós podemos dizer que essas mulheres, essas 10 virgens, saíram com seus olhos atentos, ficaram ali observando e aguardando de uma forma, vamos dizer assim, bem diligente, a volta do noivo.
a chegada do esposo. E 5 delas eram loucas, e 5 delas eram prudentes. Ou seja, metade dessas 10, ou seja, 5, tinham uma postura coerente à forma a qual de fato elas possuíam. Marinal Anjos, a paz. Nós percebemos aqui que a outra metade, 5, eram imprudentes, loucas, nércias. Ou seja, não tinham a preocupação em observar o que havia sido dito. Então, quando nós trazemos para esse entendimento que as lâmpadas são os olhos, nós começamos a perceber que 5 tinham os olhares realmente esperando a volta do esposo. E 5 tosquenejaram, dormiram, fecharam os olhos juntamente com as outras, porém não tiveram o cuidado de preparar-se para quando o despertar viesse a acontecer, para quando no momento em que ouvisse o clamor que aí vem o esposo sair ao encontro, estivessem prontas. Ou seja, o olhar delas mudaram. A percepção de cada uma delas, de uma certa forma, já não estava mais como no início, no começo. Como que está o meu olho? Como que está o meu olhar? Como está o seu olhar diante de tudo isso que estamos vivendo e atravessando? Como que você enxerga o reino de Deus hoje? Como que está a sua percepção diante da caminhada que você tem tido diante do Senhor? Em Antônio dos Santos, a paz, meu filho, seja bem-vindo. Muitas vezes nós fraquejemos, vamos fraquejar, vamos deixar que os nossos olhos nos traiam de uma certa maneira, passamos a não dar a devida atenção, o devido olhar, da maneira qual o Senhor desejava, que o Senhor queria. Olha o que diz: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Este azeite seria a lubrificação do olhar. Ou seja, era necessário como fosse um colírio, como fosse algo que fizesse com que o olhar fosse puro. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas ele diz: olha bem, Celina, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Eu amo, como a palavra diz assim, e à meia-noite. Por que meia-noite? É um momento em que a maioria das pessoas estão se colocando a deitar, estão desapercebidas. A meia-noite é o momento da transição de um dia para o outro, ou seja, é o acabar de um momento e iniciar de outro, ou seja, é justamente em uma transição, em um período que está se acabando e outro está se iniciando, que pode se dar este momento, ou seja, vai ser em 2 momentos que se fundem, em 2 momentos que se unem, ou seja, pode ser justamente da maneira que hoje nós temos a realidade. Enquanto aqui é dia, no Japão é noite, enquanto lá é noite, aqui é dia e vice-versa. Então nós percebemos que no finalidade de um dia e no iniciar de outro dia, ou seja, em momentos que realmente diferem situações. É justamente nesta hora, ou seja, indefinido. Pode ser como tanto dia como noite, como 6 da manhã ou 6 da noite. Deus, ele vai chegar para todos, independente de qual seja o momento e qual seja a hora. E ele vai dizer mais, mas à meia-noite ouviu-se o clamor, aí vem o esposo sair ao encontro. Eita, será que vamos ter condições de sair ao encontro quando o Senhor vier, quando o Senhor chegar? Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, abriram os seus olhos. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Ou seja, os olhos já estavam cansados, pesados, já não enxergavam da mesma forma, já não tinham o olhar mais puro, já não tinha mais a clareza de tudo aquilo que era necessário ser visto para se achegar diante do Senhor. Quantos estão perdendo a sensibilidade? Quantas pessoas estão perdendo o olhar, a afeição, o jeito, diferente de enxergar as coisas de Deus? Já enxergam a palavra como simplesmente uma letra, já não tem mais revelação, já não tem mais o entendimento da palavra. As pessoas estão lendo a letra como ela é escrita,
e isso tem gerado a morte de muitos. E olha o que ele vai dizer, ó. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai para vós. Quando aqui elas vão falar assim: não seja caso que falte para nós e para vós, é porque a salvação é pessoal, gente. A salvação é individual. Não tem como dividir da salvação. Não tem como dividir daquilo que vai gerar a salvação para nós com outra pessoa. Cada um tem que estar preparando e perseverando nas suas conquistas. Quando Jesus vier, nenhum pai vai conseguir levar seu filho, nenhum filho vai conseguir levar seu pai, nenhum esposo, a esposa, ou a esposa, o esposo. Todos vão ter que estar preparados para subir. Ninguém vai poder ajudar ninguém, ninguém vai segurar o calcanhar de ninguém. Não vai se repetir a história de Jacó e Esaú, não vai. Não vai se repetir a história onde um se apega ao calcanhar do outro para que esteja saindo. Não. Cada um vai ter que estar pronto. Aí ela diz assim: vai aos que vendem. Ou seja, por que vende? Porque essas que deixaram de comprar o azeite, possivelmente são aqueles que comercializaram a sua fé, venderam a sua visão espiritual, deixaram ofuscar a glória de Deus, o brilho do Senhor nas suas vidas, perderam de uma certa forma a pureza das coisas, já não estavam mais buscando como antes, já não estavam mais enxergando como no primeiro momento da caminhada, que seguiam diante do Senhor. Então ele diz: vai lá, vai aqueles que vendem. Ou seja, fazer uma memória, é recordar a pessoa onde ela caiu, aonde ela realmente tropeçou. Volte lá atrás e compre daqueles que vendem. Você comercializou a sua fé, você comercializou a sua salvação, você se deixou vender por coisas, vamos dizer assim, tão pequeninas deste mundo. Você abriu mão de uma visão espiritual para ficar vivendo as coisas terrenas, deixou de buscar a palavra de Deus para confiar e até mesmo pautar a sua vida nos ensinamentos, vamos dizer, fúteis dos homens. Em Fátima Amaral, olha como muitas pessoas vão ser surpreendidas naquele momento, diante do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Ele fala mais, ó. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Meu Deus, fechou a porta. Não tinha mais acesso. O acesso que estava aberto foi fechado. O acesso que estava pronto, preparado, não mais está acessível. E quando essas 5 voltam desesperadas, achando que daria tempo, elas descobrem que não há mais tempo. Ficaram para trás. Foram deixadas conforme deixaram o Senhor as deixou. A passagem que diz, né? Se você me deixar, então te deixarei. Quando elas saíram, elas perderam a oportunidade. E aí elas voltaram, diz o texto, ó, e depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Quantos vão pedir para a porta se abrir? Quantos vão bater no peito pedindo: Senhor, 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 nos ajuda. Senhor, abre-nos. E ele vai responder, conforme está escrito aqui, dizendo: em verdade vos digo que não vos conheço. Como? Será muito triste, gente. Será muito triste quando o Senhor fala assim: eu não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quem sabe? Eu não sei. Ninguém sabe. Então nós temos que estar vigilantes. Temos que estar com os nossos olhos abertos, as nossas lâmpadas acesas. Não deixar que ninguém apague o brilho de Cristo que há em nós. Não permitir que a nossa vida ela venha a ser pautada em enganos, em mentiras. Abrir os olhos para enxergar o remo, a palavra revelada do Senhor. Parar de ficar buscando a palavra, vamos dizer assim, a palavra que já foi mastigada. Não, eu quero algo novo, eu quero algo essencial da parte de Deus. Aquilo que Paulo diz, que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não subiu ao coração de ninguém. É isso que Deus está preparando para nós, essa geração que ama.
Então nós temos que ser diferentes. Não vamos aceitar a mesmice. Não vamos ficar nas mesmas coisas, não, gente. Nosso Deus é Deus de renovo. É Deus de coisas novas. Creia no Senhor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Pai, baseado nisso. Creia nisso. Ele é poderoso. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, se há um momento em que eu muito me alegro, é a hora em que me coloco a orar, é a hora que eu me apresento diante do Senhor para abençoar o teu povo, para junto em oração e em concordância clamarmos ao Senhor e termos a resposta, porque o Senhor mesmo nos ensinou: clama a mim e responder-te-ei. Então clamamos, porque o Senhor também deixou registrado que o Senhor, meu Pai, quer que nós venhamos a confiar a tal ponto que venhamos esperar com paciência, para que, inclinando o Senhor os vossos ouvidos, o Senhor atenda ao nosso clamor. Santo Deus, como não confiar em alguém tão poderoso, em alguém tão presente em nossa caminhada? Como duvidar de alguém que tudo sabe, de alguém que detém a autoridade e o poder nas mãos? Como não, meu Deus, como não entender que não é o nosso tempo, mas é o tempo do Senhor que há de prevalecer, que não é a nossa hora, mas é a hora do Senhor que tudo se conclui. Então, meu Deus, nos ensina. Então, ó Pai, nos mostra, Pai, de uma forma gloriosa e poderosa, que em todo tempo e a todo momento a Tua mão trabalha, a Tua mão opera, a Tua palavra está ecoando em nosso favor. Não queremos ser como essas nércias, essas 5 virgens imprudentes, loucas, que não abriram os olhos, que não manteve a visão espiritual aguçada, que deixou a escuridade exterminar com a luz, que não foram capazes de manter acesas a experiência, a comunhão, a intimidade, que deixaram que o amor se esfriasse, que a perseverança esgotasse, aquelas que não tiveram a perseverança e a dedicação de ir até o fim, que não olharam para o autor e o consumador da fé, mas para o tamanho da dificuldade, que mais se preocuparam com o tardar do que com o chegar, com aquilo que é às vezes difícil, complicado, o inesperado, o de repente. É no de repente que o Senhor trabalha, é no de repente que o Senhor chega, é no de repente que a resposta vem, é no de repente que o milagre acontece, é no de repente que somos tocados por Ti, ó Pai. O Senhor nunca age da maneira que às vezes nós determinamos. O Senhor sempre trabalha na contramão. O Senhor sempre nos surpreende. Por isso confiar é necessário. Por isso confiar é preciso. Por isso que confiar se faz realmente notável na vida daquele que quer e deseja ter uma intimidade contigo. Então, meu Pai, que nós venhamos estar prontos, que o azeite nunca venha faltar em nossas lâmpadas, que nós venhamos ter reserva o suficiente para manter as lâmpadas acesas, os nossos olhos abertos, para que em nada venhamos ser confrontados, para que em algum momento da nossa caminhada, ainda que o inimigo se levante, ele não venha ter ali o êxito no seu intento, mas que frustrado ele se torne a cada vez que se colocar a se levantar contra nós, porque assim está escrito: por um caminho ele virá, mas por 7 caminhos terá que fugir de diante de nós, porque o Senhor há de estar conosco,
porque o Senhor será o nosso escudo e a nossa fortaleza. Ó Deus amado, Pai bendito, clamamos ao Senhor e confiamos em Ti todo o nosso coração, toda a nossa esperança. A nossa fé está alicerçada naquilo que o Senhor pode, naquilo que detens a autoridade e o poder para nos ajudar e nos julgar. Faça, meu Deus, o diferencial. Mova céus e terra em favor daqueles que Te temem, daqueles que confiam em Ti. Muda a história, muda a situação. Faça ser contrário o diagnóstico, faça ser contrário aquilo que estão profetizando, contrário à Tua vontade, na vida do que Te serve, do que Te busca, daquele que tem sido fiel ao Senhor. Mostra, Pai, que é o Senhor que é o grande lutador das nossas causas, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor for por nós, quem há de ser contra nós? Nos dá sabedoria, discernimento, nos mostra de uma forma clara, objetiva, o quanto o Senhor tem trabalhado, o quanto o Senhor tem agido em nosso favor. Queremos Te agradecer, ó Deus, por mais esta quinta-feira e lhe apresentar mais esta sexta, aonde cremos que o Senhor trabalhará, que o Senhor enviará resposta, trará saída e solução, mostrará verdadeiramente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para com as nossas vidas. Abençoa cada um dos Teus filhos, honra cada uma dessas pessoas e faça prosperar, meu Pai, todos os Teus servos. É o que eu Te peço em nome de Jesus, e que assim, meu Deus, seja feito. Amém e graças a Deus. Ele é poderoso, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. Amém, meus amados? Estamos chegando ao fim de mais um momento de palavras de paz. Quero agradecer a cada um de vocês que estiveram comigo até aqui, que tem sido um grande companheiro, uma grande companheira de todas as noites. Que Deus faça resplandecer sobre ti a glória dele, o teu Espírito Santo, e que o fôlego seja renovado a cada manhã, em nome de Jesus. Forte abraço a todos, até logo mais, quando eu volto hoje, sexta-feira, com mais palavras de paz.